Olá meninas, seja muito bem-vinda ao Expert em Micro Tebori 360. Aqui eu te ensino técnicas e estratégias para você faturar os seus R$ 3.000 em 7 dias atendendo sobrancelha, mesmo se você estiver começando do zero. Ou se você já é micropigmentadora, já trabalha na área, porém você não tem faturamento algum, essa live aqui também é para você. E eu te convido a ficar, tá? Porque eu tenho certeza que você vai conseguir dar uma alavancada aí, né? De uma forma simples e uma forma bem prática. Eu sou a Marília Souza, sou micropigmentadora, né? Master em microblend de sobrancelha, lábios, olhos, delineado. Sou da região de Patinga, Minas Gerais. E você, de onde que você é? Coloca aqui pra mim que eu sempre gosto de saber de onde que vocês falam, tá? E hoje o tema da nossa live aqui é perguntas e respostas. Selecionei algumas perguntas aqui, tá? Que eu sei que são a dúvida de muitas e abri uma caixinha de perguntas e selecionei aqui para poder estar tirando a dúvida de muitas de vocês, tá? Deixa eu só... Vou deixar aqui. Para quem tá entrando, seja muito bem-vinda, tá? Deixa eu só fixar aqui. Isso. Então, se você tiver o seu comentário não, se você tiver alguma pergunta, tá? Pode estar colocando na caixinha de mensagens aqui, que no final da nossa live eu vou estar respondendo a sua dúvida aí de casa. Mas, enquanto isso, selecionei aqui algumas dúvidas, né? Quando nós estamos começando na área do design, da microblend, é normal nós termos as dúvidas, né? Então é muito importante você saber também que toda quarta e quinta-feira, às 10 horas da manhã, nós estamos aqui, eu tô aqui com você, compartilhando, né? Conteúdos, estou compartilhando com vocês, tirando algumas dúvidas, justamente para quê? Para você conseguir alavancar aí no seu trabalho. Porque nós sabemos que trabalhar com sobrancelha, atender microblend, independente, tá? Da sua condição financeira, independente de onde que você mora, você pode fazer o atendimento de onde que você estiver. Inclusive, quem conhece a minha história sabe que eu comecei exatamente na varanda da minha casa, né? Então, vamos lá. Vou colocar aqui, ó. Cadê? Deixa eu só ver que eu só consigo abrir aqui. Eu vou tirar... Peraí. Deixa eu só desativar os comentários. Desativar. E eu vou compartilhar uma tela com vocês aqui, tá? Então, eu sempre recebo, tá? Essa dúvida. Quem tá começando, às vezes tem um pouco de dificuldade, né? Quando o assunto ele é design. Então, eu trouxe aqui, né? E essa pergunta, ó, de que maneira pode ser feito o designer de sobrancelha? Então, anota aí. De que maneira pode ser feito o design de sobrancelha? Então, eu trouxe aqui para vocês verem 3 tipos, né? Pra gente avaliar, pra gente ver o que é correto, o que é aceitável e o que é errado eu fazer. Então, só para vocês entenderem melhor, tá? Todo início, quando nós estamos começando, né? Pela falta de entendimento, né? Mas no decorrer, quando a gente vai fazendo, quando a gente vai buscando conhecimento, a gente vai entendendo mais. Então, trazer essa ilustração e mostrar para vocês de uma forma visual, tá? Eu acho que fica mais, tende, né, a gente entender e captar melhor. Então, o design de sobrancelha, hoje eu sempre trago 3 tipos para vocês entenderem melhor, tá? O design de sobrancelha comum, ideal e negativo. São formas
tá? São designers que não são iguais, né? Na verdade, a gente precisa entender que cada pessoa tem um tipo de rosto, cada pessoa, um tipo, um formato, cada pessoa tem uma personalidade. Então, por isso é feito, né, todo um visagismo, todo um estudo ali para eu conseguir fazer cada design proporcional para cada pessoa, tá? Esse é um ponto também muito importante. Então, dentro dessas três opções que eu tenho, eu vou fazer as medições da forma com que tem que ser feita, né? Vou avaliar direitinho ali o rosto da minha cliente, o que combina mais com ela, o que ela gosta, o que ela não gosta. Mas de cara eu preciso identificar o que é correto, o que é aceitável e o que é errado. E quando eu falo em sobrancelha comum, sobrancelha ideal e sobrancelha negativa, dessas três que eu trago para vocês, a negativa é uma sobrancelha cujo finalzinho dela, né, ele passa bem para baixo. A frente fica mais elevada e a cauda fica mais baixa. Isso dá um olhar entristecido. Isso dá um olhar abatido. Então, cá para nós, ninguém quer ficar com cara de mais velha, né? Muito pelo contrário, a gente quer rejuvenescer mesmo que seja. A gente sabe que as sobrancelhas, ela tem esse poder, né? De trazer autoestima, de mexer, né? Com o nosso psicológico. Eu não sei vocês, quando eu tô com a sobrancelha cheia de pelo, ai meu Deus. Então assim, quando você tá com a unha sem fazer, né? Aquilo ali traz uma sensação pra gente, né? Não confortável. Agora, quando você tá com ela impecável, né? Fica tudo alinhado. Então, ó, nesse primeiro design que eu mostro pra vocês, o correto, tá? Olha, o correto é o quê? O corpo maior da sobrancelha, tá? Ele é maior do que a sobrancelha. A cauda, ela sempre vai ficar numa proporção melhor. A gente faz uma divisão assim. Por exemplo, o corpo, ele tem que ser 2 vezes maior do que a cauda. Então, presta atenção nessa dica que eu vou dar pra vocês. Ó, o corpo da sobrancelha, tá? Ele precisa ser 2 vezes maior do que a cauda. Por isso que muitas das vezes eu falo 2 por 1. Por que 2 por 1? Porque o corpo da sobrancelha, ele, por ser maior, ele vai conter 2 partes, tá? E a cauda contém uma parte. Então, aqui numa proporção de 65% para o corpo e 35% para a cauda. Então, esse é um design correto. Um design aceitável, né? O corpo, ele chega a ser na altura igual o da cauda. Então, vocês podem observar que o corpo, ele chega a ser em torno de 50%, a cauda em torno de 50%, mas o início, ele fica na mesma altura do final da cauda. Já o jeito errado, vocês podem ver que a frente dessa sobrancelha, ela tá mais o quê? Mais elevada. E a cauda? Mais baixa. Então, lembra que no início eu falei para você sobre sobrancelha comum, ideal e negativa? Na primeira posição, eu vejo o correto, uma sobrancelha comum, tá? Na segunda opção, que é aceitável, eu vejo uma... Deixa eu só mudar aqui. Deixa eu mudar, tá? Só revertendo aqui. Na verdade, quando o correto, ele é uma ideal. Por quê? Porque o início, tá? Ele tá um pouquinho mais baixo e a cauda tá um pouquinho mais elevada. Então, ele é um tipo de sobrancelha ideal. Então, todas as vezes que você pegar a linha, tá? E medir aqui, que você coloca nesse início, ó. No início, no finalzinho. Que a sua sobrancelha, esse finalzinho, tiver mais elevado, tá? Acima da linha, é uma sobrancelha ideal. Já no segundo ponto, se eu coloco a linha, tá? Que é o aceitável, ao finalzinho e ele tá totalmente início, na mesma altura do final, é uma sobrancelha comum. E se eu faço essa medição, né, com a linha e dá lá que a frente tá numa altura e o finalzinho tá mais baixo, é uma sobrancelha negativa. Então, por que eu quis trazer essa ilustração? Para você entender um pouco melhor,
tá? Quando você deve reconhecer, tá? De que maneira pode ser feito os designers de sobrancelha. Quer dizer que eu vou usar um designer ideal para todo tipo, né, de rosto? Não. É necessário eu identificar esse rosto para eu poder ver o que traz harmonia ali para aquele rosto, tá bom? Então, ó, se vocês estão entendendo direitinho, clica nos coraçõezinhos aí para eu ver que vocês estão entendendo, tá? E no final eu vou estar abrindo também para perguntas e respostas, tá? Uma outra pergunta que eu trouxe aqui, ó. Já vai abrir. Que é uma dúvida de muitas de vocês, qual o ponto ideal para rena? Qual é esse ponto ideal? Às vezes eu faço, ela fica muito rala, às vezes eu faço, ela fica bem areosa, fica mais grossinha. Então, qual é o ponto ideal no preparo da minha rena? É muito importante você, como profissional, que está iniciando, ou se você já está na área, é muito importante você saber e conhecer a marca que você está trabalhando. Cada marca, ela traz uma explicação, né, sobre aquele determinado produto. Então, nem sempre o que vai ser para uma marca vai ser para outra. Um exemplo, eu trabalho com a linha da Hairway. A Hairway, ela tem duas formas de eu usar ela. Eu posso fazer a misturinha dela, tá? Com o fixador, é opcional. Ou eu posso também tá fazendo essa misturinha com a água, com soro fisiológico. É uma opção também. Eu posso fazer dessa forma. Mas hoje no mercado também existe renas que você faz essa misturinha apenas com água. Tá errado? Não. Tá? E também a gente vai fazendo alguns testes, né? Eu não sei vocês aí, mas a gente vai fazendo alguns testes para poder ver, né? Qual que você se adapta melhor. Então, quando eu vou fazer esse ponto ideal da rena, é muito importante eu respeitar as quantidades. É muito importante, tá? Eu respeitar a quantidade de gotinhas, ou de removedor, ou de água, ou de soro fisiológico. Ah, mas quantas gotinhas que eu preciso colocar para ter o ponto ideal? Uma dica chave: nunca coloca todas as gotinhas que você pensou em colocar de uma vez. Coloca duas, mistura, coloca mais duas, mistura. E qual que é o ponto ideal da rena? Você vai observar que depois que você fez a misturinha, ela não pode estar rala, tá? No ponto que você vira o copinho ou vira seu anel e ela escorre, mas ela também não pode estar endurecida, cheia de areinha. Então essa diferença é muito importante, tá? Que vocês estejam atentas. Depois que você pega o ponto certinho da rena, é como se fosse um ketchup, sabe? O ketchup, a não ser aquelas marcas, né? Uma marca mais, né? Não sei, mais inferior, ou às vezes uma marca diferenciada que é mais rala, mas pode observar o ketchup da Hellmann's, o ketchup da Arisco, são ketchup mais encorpados. Ele não chega a ser nem ralo demais e nem grosso demais. Então, essa é uma base, né, que eu sempre ensino para as meninas, para elas terem uma visão de quando a minha rena está num ponto ideal. Então, ó, mexeu com o seu palitinho, colocou, né, viu, ou virou o copinho, ela não escorreu, você não tá vendo que ela tá endurecida e cheia de areinha, esse é o ponto ideal. Textura de quê? Ketchup. Essa é uma dica infalível, tá? Aqui. Deixa eu só abrir uma outra aqui. Deixa eu só descer essa aqui.
Isso. Quando o assunto é rena, fica uma dúvida muito fluida no ar, né? Quando o assunto é rena, fica sempre uma dúvida no ar. Como que eu vou fazer a minha cliente entender que para a rena dela fixar mais, né, ela precisa ter alguns cuidados? Você pode estar elaborando, né, uma folhinha e tá dando para ela poder entender esses cuidados básicos que ela tem que ter. Porque por mais que você faça todo o passo a passo que precisa ser feito, toda a higienização, né, onde você tira toda a oleosidade, onde você faz todo o passo a passo, tudo bonitinho, né? Se você tem todo esse cuidado e ela não cuida em casa também, vai ter a mesma durabilidade? Não. Então, para fazer a rena da sua cliente durar mais, o que você precisa orientar ela? Para ela evitar passar o quê? Hidratante, protetor, maquiagem na sobrancelha. Tem gente que vai e lava o rosto 2, 3, 4 vezes por dia. Então isso só vai fazer o quê? Produzir mais oleosidade. Você vai orientar ela também a evitar molhar essa sobrancelha após 24 horas da aplicação. Por quê? Porque esse pigmento, tá? Essa tinta, essa rena, ela precisa o quê? Assentar. Então, se ela puder esperar 24 horas, a rena dela vai ter uma fixação melhor, vai durar mais, tá? Não passe a mão, gente, esfregando nas sobrancelhas. É importante. É importante porque, às vezes, o fato da cliente não entender o processo, como que funciona, os cuidados. Às vezes, ela não vai cuidar da forma com que vai fazer aquele procedimento, né, durar um pouco mais. E quando você esclarece isso para ela, né, ela entende melhor, tá? Então, ó, faça sua rena durar mais. Primeiro, evite passar hidratante, protetor, maquiagem. Segundo, evite molhar no período aí de 24 horas após a aplicação. E o terceiro ponto, não passe a mão ou esfregue as sobrancelhas. É muito importante que você oriente a sua cliente, ok? Não sei se eu vou conseguir passar um videozinho aqui. Te contaram já que não é fazer para ver se vai dar certo, e sim fazer até dar certo, não? É sobre isso. Então, por que eu trouxe esse videozinho aqui? Porque a dúvida também, né? Marília, qual a profundidade ideal para fazer um fio de microblend? Como eu faço para ver se o fio que eu fiz está na profundidade ideal? Essa pergunta eu sempre recebo. Marília, como eu faço para identificar a profundidade ideal dos fios na microblend? Então observem para vocês verem que todas as vezes que eu faço o fio, se você observar no finalzinho do vídeo, ó, eu puxo um pouquinho de lado, ó, viu? Quando eu dou essa puxadinha de lado, eu consigo visualizar quando ele fica superficial. Ó, quando eu estico um pouquinho pro lado, antes de esticar, vocês podem ver que ele fica bem fininho, bem delicado. Ó, vamos observar passo a passo, ó, bem fininho e delicado. Quando eu puxo um pouquinho pro lado, ele abre. Eu consigo ver, né, um fio passadinho ali. Mas, de certa forma, se ele tivesse um fio profundo, se eu tivesse lesionado a pele dessa cliente, ia meio que dar uma desbeiçada. Quando ele tá superficial demais, quando eu puxo pro lado, ele não vai abrir essa frestinha. Se ele estiver profundo demais, ele vai meio, quando eu puxar pro lado, ele vai dar aquela leve desbeiçadinha. Falando dessa forma, pra vocês poderem conseguir entender, tá? Então, ó,
o ponto que a gente tem que olhar. Fez o fio, tá? Limpou, puxa um pouquinho de lado, exatamente como que eu tô fazendo aqui, para você conseguir identificar. E se porventura eu fizer o meu fio e ele não ficou na profundidade ideal, ele ficou superficial, o que eu posso fazer? Eu posso pegar o meu tebore e passar, limpo aquela lâmina e posso passar em cima daquele fio, tá? Novamente, lembrando que com uma mão um pouquinho mais leve, por quê? Porque você já fez, né? Já deu uma passadinha ali. Então, eu consigo sim, ficou superficial, eu posso passar em cima do mesmo fio novamente para eu conseguir atingir a profundidade correta, ok? Deixa eu ver, acho que aqui deu já, peraí. Isso. Agora... Enquanto isso, se vocês tiverem alguma dúvida, tá? Pode colocar na caixinha de pergunta, porque já eu vou abrir para poder estar respondendo para vocês que estão em casa aí, tá? Agora eu vou abrir os comentários aqui, porque agora eu não vou mostrar a imagem mais. E aí vocês podem estar mandando aqui. Tá dando para vocês entenderem direitinho? Coloca aqui nos comentários pra mim, tá? É muito importante ter o feedback de vocês. Pode colocar a dúvida de vocês também. Só abrir aqui. Ó, então essa dica, né? Eu já falei, mas eu vou repetir pra vocês novamente. Como identificar a profundidade ideal do fio na microblend? Sempre que eu fizer um fio, eu vou esticar um pouquinho pro lado, tá? E se esse fio, ele não ficou na profundidade ideal, eu vou conseguir visualizar que ele não vai dar aquela leve aberturazinha pro lado. Então, aí ele ficou superficial demais, certo? O que eu vou fazer? Vou limpar a minha lâmina e vou passar em cima dele novamente. Quando eu passo em cima dele novamente, lembrando que eu tenho que ser com a mão o quê? Mais leve, tá? Porque senão, ao invés de atingir a camada correta, que é a derme, tá? Derme papilar, eu vou, né, aprofundar. E não é o que eu quero, tá? Então, vamos observar pra gente não fazer dessa forma. Então, ó, sempre observando, ó, puxei pro lado, tá vendo? Quando eu solto, ele fica um fio bem fininho. Quando eu puxo pro lado, eu consigo ver que tem um fiozinho que tá na profundidade correta. Se ele tivesse superficial, na hora que eu puxasse um pouquinho pro lado, ele não ia me mostrar essa profundidadezinha, entendeu? Ó. Então, isso. Ó, qualquer dúvida, tá, gente? Eu vi que a Joana colocou uma dúvida aqui. Só pra mim não perder o roteiro aqui, tá, Joana? Coloca na caixinha de perguntas, que assim que eu finalizar aqui, eu vou estar abrindo pra poder estar respondendo a sua dúvida, tá? Só pra eu não perder o meu roteirozinho aqui que eu preparei pra vocês. Uma outra dúvida que muitas têm e que sempre me manda é aqui. Qual a diferença de um design de sobrancelha para um design com rena e uma microblend? É muito importante que vocês entendam isso. Design de sobrancelha, eu vou utilizar pinça, paquímetro. Já no design com rena, eu também vou usar pinça, paquímetro e outros, né, materiais com que a gente usa. Porém, eu vou acrescentar a rena, tá? Então, no design de sobrancelha, para o design com rena eu vou depositar ali. E a rena, a gente sabe que com o tempo de, dependendo do tipo de pele aí, em torno de 5, 7 dias, se a pele for muito oleosa, dura menos, tá?
essa rena vai sair. E a microblend, tá? Microblend, micropigmentação, são pigmentos, são tintas, tá? Que com o tempo, quanto tempo demora para poder sair da pele? O tempo vai depender de cada organismo, de cada organismo, porque cada um tem um tipo de absorção, né? Então vai depender de pessoa para pessoa. Então ela vai durar mais tempo. Quanto tempo, Marília? 6 meses, 8 meses, 1 ano, às vezes até mais, tá? Então, ó, qual a diferença do design de sobrancelha, design com rena e a microblend? Design de sobrancelha não vai nada. Design com rena, a rena dura entre 3, 5, 7 dias, dependendo do tipo de pele da pessoa. Quanto mais oleosa, menos essa rena vai durar. E a microblend, ela tem uma durabilidade aí em torno de 6 meses, 8 meses, 1 ano, podendo durar até mais um pouco aí. Então é muito importante que vocês saibam essa diferença, ok? Vou baixar aqui um pouquinho. Uma outra pergunta. Cadê, ó? Só subir um pouquinho. Na colorimetria, quando sei que um pigmento é quente ou que ele é um pigmento frio? Como que você faz para descobrir se um pigmento ele é quente ou se ele é frio? Presta atenção nessa dica. Todo pigmento, quando eu vou experimentar esse pigmento, quando eu vou testar na colorimetria, como que eu sei identificar um pigmento quente e um pigmento frio? Você vai pegar um papel, uma folha Chamex, vai pegar o pigmento, vai dar uma gotinha lá, cotonete e vai, ó, esfumaçar esse pigmento ali.
frio. Então, ela já identifica pra gente. Então, não precisa eu abrir para poder saber se ele é quente ou se ele é frio. Então, quando o pigmento ele é frio, significa o quê? Que ele tem muita carga, que ele tem muita tinta, que ele tem muito preto ali, né? Então, quanto mais frio, mais escuro, mais preto tem ali. Quanto mais quente, mais para os tons avermelhado, alaranjado, tá? O amarelo geralmente ele é quente também, mas, né? Então, deu para vocês entenderem? Com relação aos pigmentos quentes, vou falar um pouquinho da Ironworks. Eu pego aí vermelhado. Porém, dentro da colorimetria, nós temos que saber e entender que quando eu vejo vermelho com o amarelo, né? A gente sabe que o amarelo, ele é o quê? Ele é piriguete. Se ele tiver com vermelho, ele se torna quente, e se ele tiver com frio, ele se torna frio. Então, o castanho claro da Ironworks, ele é o quê? Ele é quente. Então, quando eu visualizo ali um pouco de amarelo com um pouquinho de vermelho, de cara eu já sei que ele é um pigmento quente. Entendeu? Agora, vamos pegar o mesmo? Vamos pegar castanho escuro da Ironworks. Vou pegar folhinha Chamex, vou esfumar e vou olhar aquele fundo ali. Quando eu vejo um tom um pouco, né, acinzentado, mas muito escuro. Lembra que eu falei no início para vocês aqui que o escuro, quanto mais escuro, mais frio? Então, de cara, você já vê se eu vejo que ele está um pouco avermelhado, ele tende a ser o quê? Quente. Se ele tende a ser mais escuro, mais para um lado do preto, ele tende a ser frio. Então essa é uma dicasinha que eu costumo compartilhar com vocês aqui, né? Para na hora de escolher, para na hora de conhecer se o pigmento ele é um pigmento quente ou frio, vocês fazerem, né, esse balanço aí e conhecer melhor. É necessário vocês conhecerem, tá? Não somente o pigmento que você trabalha, mas é necessário você saber fazer essa avaliação, tá? Em outras tintas também, porque a gente sabe que o mercado tem muitas tintas, né? Então, qual a diferença entre uma lâmina flex e uma lâmina hard? A lâmina flex eu utilizo muito em peles sensíveis, em uma pele idosa, porque uma pele idosa, a gente sabe que ela acaba se tornando uma pele mais sensível, é tipo uma pele de bebê mesmo, né? Então, a lâmina flex, ela é o quê? Ela é flexível, tá? E a lâmina hard, ela é uma lâmina dura, ela não tem flexibilidade nenhuma. Então, a lâmina hard, que é mais dura,
Eu geralmente uso em pele oleosa porque me proporciona uma fixação maior dos meus fios, tá? Eu uso quem tem o pelinho muito grossinho, também eu indico muito. E para quem tem a pele negra, fototipo 5, fototipo 6. Então, né, nos meus testes, no que eu faço, eu acho que tem uma melhor fixação. Então, a diferença entre a lâmina flex e a lâmina hard é que eu preciso conhecer a pele da cliente que eu vou trabalhar, porque se ela tiver uma pele jovem, tá? Se ela tiver uma pele sensível ou uma pele mais madura, eu vou optar pela flex. É claro que existem algumas exceções. Por exemplo, se ela é jovem, mas tem a pele muito oleosa, eu vou usar a lâmina hard, ok? Mas eu posso usar a lâmina hard em todos os tipos de pele? Você até pode, tá? Porém, lembrando que você tem que ter uma pegada boa. Por quê? Porque por ela não absorver o impacto da sua mão, dependendo, você pode acabar machucando, né, a sua cliente aí. Então, a lâmina flex, ela vai absorver o impacto, né? Ela absorve um pouco o peso da minha mão, vamos dizer assim. Já a hard eu tenho que tomar um pouco mais de cuidado. Então, flex de flexível e hard de dura, que não tem flexibilidade nenhuma. Como perder o medo e iniciar o meu primeiro atendimento de microblend? Pois bem, medo a gente tem, é normal. Eu tive, você tem, todo mundo tem. Porém, o medo, ele não pode nos paralisar, ok? Então, eu sempre digo pra vocês uma coisa: treine bastante e marque seu primeiro procedimento pra ontem. O treino, ele vai te gerar o quê? Segurança, habilidade, tá? Porém, para poder eliminar o medo, você precisa deixar de procrastinar, ficar jogando para amanhã o que você pode fazer já, entendeu? Ah, mas eu tenho medo. Medo você vai ter, mas você precisa fazer. E quando você treina incansavelmente, fazendo os fios no papel, incansavelmente treinando os fios no EVA, você pega uma segurança maior, você pega uma habilidade. E nisso, se você tiver muito receio em fazer esse primeiro atendimento, sabe uma dica muito legal que eu dou pra vocês aqui? Vem com a lâmina, faz um fio, 2 fios. Sabe pra quê? Só pra você sentir a textura da pele, porque quando nós estamos treinando no papel é uma coisa, quando você passa pro EVA é outra coisa, quando você vai pra pele dá um receiozinho, né? Então eu já passei por esse medinho que vocês tanto falam comigo. Então assim, essa também é uma dica. Você pode fazer 1, 2 fios para você sentir a pele da sua cliente, tá? Pode fazer naquele dia, se você tiver segurança. Sim, se mesmo assim você sentir insegurança, treine mais e marca. Porque o que paralisa é o medo e a procrastinação. E isso você não pode deixar acontecer. Ok? Quantos minutos deixar a rena agindo na minha cliente? Primeiro ponto, você precisa saber o que a cliente espera naquela rena que ela está fazendo. Ela quer algo mais natural, ela quer algo mais duradouro, ela quer algo mais marcadinho. É muito importante que você converse com a sua cliente antes. É muito importante que você entenda a expectativa que ela espera nesse procedimento
que ela vai realizar com você. Se ela quer naturalidade, né? Se ela não quer nada marcado, você pode deixar aí uns 5 minutinhos. Se ela quer algo mais duradouro, que fixe mais, que dure mais, automaticamente você vai deixar um tempo maior, tá? Você deixa aí em torno de uns 15, 20 minutinhos. Uma dica muito importante também, ó, é quando você bate o dedinho assim e ela não suja o seu dedo com a rena, tá? Mas é muito importante antes você conhecer o que ela espera, né? O que ela deseja. E quanto a definir quantos minutos deixar ou não, tudo vai depender o quê? Do que você alinhar com ela, do que ela espera daquele procedimento ali que você vai entregar para ela, daquele protocolo que ela foi buscar. Qual a importância da ficha de anamnese? A ficha de anamnese é muito importante para você conhecer a sua cliente, para você conhecer a saúde dela, como que tá, anda em dia, o que ela tá passando naquele momento, permite ela realizar aquele procedimento ou não? E é muito importante que você acompanhe essa cliente no período que ela estiver preenchendo ali, porque fica atenta, cliente mente, a semente, né? Então, quando você está acompanhando ali, o fato de você estar ajudando, você acaba inibindo um pouquinho, né? Então, não deixe sua cliente preenchendo a ficha de anamnese sozinha. E lembrando também que a ficha de anamnese, ela vai te resguardar de problemas futuros. Porque se ela tem diabetes, anemia, ou grávida, ou algo que não possa ser realizado, o procedimento, e ela omitiu ali, essa ficha de anamnese, preenchida e assinada por ela, vai ser o que vai te dar respaldo. Por isso, presta atenção. Sempre que a sua cliente chegou, fichinha de anamnese e depois você realiza o procedimento. É necessário você ter um passo a passo. É necessário, tá? Oi, Sérgio! Bom dia! Pois é, tô sumidinha, né? Mas é isso, graças a Deus estamos aqui, ó, só trabalhando demais. Mas é bom, né? Não pode parar, não. Por que é importante esterilizar e higienizar todo o material que eu uso durante a microblend e a micropigmentação? Porque isso vai resguardar não somente a sua cliente, vai resguardar você, a sua saúde, a saúde da sua cliente. Então, quando nós entendemos e praticamos a biossegurança que nós aprendemos, né? Nós conseguimos guardar a nossa cliente e a nós mesmos. E quando eu higienizo os meus materiais, eu vou usar, né, álcool 70, clorexidina. Quando eu esterilizo, eu vou usar autoclave, tá? Então, higienizar, eu vou conseguir, né, eliminar partes, né, de toda a sujidade, de todas as bactérias ali, enfim, em partes. Quando eu esterilizo, que eu uso a autoclave, eu consigo uma esterilização, uma eliminação, tá? Muito maior, cerca de 99,5 mais ou menos de precisão aí na eliminação de todas essas bactérias, tá? E de tudo o quanto se encontrar ali, né, naquele sangue. Porque nós precisamos sempre estar atenta que o quê? O sangue, ele é contaminoso.
E nós precisamos entender que quando você está mexendo com sangue, né, a microblend, por mais que ela não sangra, né, demais, ela sai linfas. E essa linfa, ela acaba vindo com algumas gotículas de sangue. E ali pode, né, hepatite B, HIV, enfim, tem tantas, né, doenças aí que pode estar. E, por exemplo, vamos supor, quando a pessoa é soropositivo, né, e que ele tem HIV, e aí você tá mexendo ali, você sempre tem que higienizar de uma forma que seja tanto cautelosa para você quanto para o seu cliente. E lembrando que após você tem outro. Então, por isso que a gente usa toda a forma de higienizar, todos os EPIs necessários. Por quê? Porque nós precisamos resguardar o nosso cliente e a nós também, né? E quando eu estou mexendo, né, ali, fazendo o procedimento, e que eu não sei que o meu paciente, ele tem hepatite, né, B, C, o vírus, ele fica, né, por exemplo, se eu encostar em qualquer lugar, eu tô mexendo com o sangue, aí eu encosto aqui, ali, ele fica vivo ali cerca de 72 horas. Então, por exemplo, se eu pego com a minha mão suja aqui, ali, eu estou o quê? Contaminando todo o ambiente. Então, é todo um cuidado que eu tenho que ter. Entende? Então, esse cuidado eu tenho que ter. Diferente quando a pessoa é um soro positivo, tá? Porque o vírus, ele morre em questão, assim, de segundos. A única coisa que a gente sempre tem que estar atento é usar, né, os equipamentos aí de proteção individual para resguardar seu cliente e resguardar você também. Então, ó, é muito importante que vocês saibam a importância de esterilizar e desinfetar todos aí os materiais que você usa no seu dia a dia para poder atender a sua cliente aí, tá? Ó, uma outra... Cadê? Quanto tempo que eu vou gastar para realizar uma microblend? Depende. Se você está começando, cerca de 2 horas mais ou menos. Se você já tem mais habilidade, você vai gastar um pouco menos. Mas só uma dica, não preocupa com o tempo que você vai gastar quando você está começando. O mais importante é você ter tranquilidade para poder resolver, para você fazer, para você conseguir ali, sabe, fazer o melhor trabalho. Porque através desse trabalho que você está fazendo, você está plantando outros que virão. Então, não fica preocupada com o tempo que você vai gastar porque você está começando. Ah, eu estou começando, eu demorei 2, 3, demorei 4 horas. Isso não pode ser um problema para você, tá? Quando você vai fazendo mais trabalhos, você vai conseguindo o quê? Ter mais habilidade, né? Então, foca em quê? Em tranquilidade para realizar o seu procedimento. Não foca no tempo que você vai gastar. Bom dia, Kátia! Bom dia, maravilhosa! Sumida! Ó, quanto tempo que dura uma microblend? Varia. Cada pele, cada pessoa tem um tipo de absorção. O meu organismo, ele vai, né, fazer aquele processo ali de uma forma, o outro vai fazer de outro, então nem sempre a durabilidade que vai ter em mim vai ser o que vai ter em você. Então tem pessoas que pode durar 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, depende. Nunca prometa para sua cliente o tempo exato. Sempre que você vai falar para ela, fala assim, olha, pode variar de 6 a 1 ano, podendo chegar a 1 ano e meio. Essa é a melhor, né, resposta. Essa você vai conseguir. Essa é a melhor
você não vai dar certeza, tá? Mas essa é a melhor segurança que você pode dar para sua cliente. Nunca dá certeza, tá bom? Porque tem coisa que não depende da gente, né? Tem coisa que vai muito além. O que acontece se a minha cliente não retocar a microblend? Pois bem, quando eu faço um trabalho, tá? De forma que a profundidade tá correta, de forma que, como que eu vou falar? De forma que o pigmento ideal, a durabilidade, né, depende muito de cada tipo de pele. Depende muito, né, de cada tipo de pele. Então, peraí. Ó, deixa eu só voltar nela aqui. Peraí. Então, deixa eu só voltar a pergunta aqui, tá? Que me fizeram. O que acontece se eu não retocar a microblend? Quando você faz um trabalho bom, com pigmentos de qualidade, lâminas corretas, técnica correta, fez todos os cuidadinhos ali para você ter uma boa fixação, tá? Pode ser que você tenha que retocar, pode ser que você não tenha que retocar. Tudo vai depender o quê? Do tipo de pele da sua cliente também. Porque se ela tem uma pele oleosa, você precisa entender que ela tem uma probabilidade maior de não fixar. Então, se ela tem uma probabilidade de não fixar, essa a gente tem que retocar. Mas e se eu não retocar, o que que acontece? Pode ser que ela fique falhada. Pode ser que ela não tenha a durabilidade, né? De 6 meses, 8 meses, 1 ano. E pode acontecer o contrário também, de ficar tudo lindo. Como assim? Exatamente. Hoje tem muitos profissionais que fazem e não fazem o retoque. Eu, particularmente, eu gosto de incluir um retoque, tá? Por quê? Porque eu sempre gosto de ver como que tá ficando o meu trabalho. Eu sempre gosto de ter o antes e o depois. Então, quando ele volta para poder retocar, é uma forma... E eu também sou muito detalhista, tá, gente? Então, quando ele volta, é uma forma de quê? De eu ver, né, como que tá sendo os meus resultados. Os fios estão ficando bacana, estão expandindo, como que tá sendo, né? Então, assim, eu particularmente eu gosto de incluir um resultado, mas não necessariamente é obrigatório retocar, tá? Porém, se você tá começando, tá? Eu sugiro que você faça sim um retoque, até você ter uma habilidade maior, né? E quem sabe daí um tempo você não precise retocar mais, que uma sessão que você fez já tá ok. Mas eu gosto que volta por esse motivo, tá? Ah, sim. O que ninguém te fala sobre a microblend? Que ela fica linda, perfeita, delicada, realista? Isso eu tenho certeza que todo mundo te fala. Uma outra pergunta aqui, ó. Por que a microblend some? A microblend, quando nós estamos começando, né? Deixa eu só... Peraí. Por que a microblend some?
Existem alguns fatores que eu preciso estar atenta. Pode ser que peso de mão muito superficial, então pode parecer ali que ela fixou, né, que ela teve uma profundidade boa, correta, mas não teve, ficou muito superficial, então ela não vai fixar. Então ela vai sumir após esses 30, 45 dias, que é o período de cicatrização, né? Ela pode sumir também, por quê? Excesso de peso na mão, excesso, a profundidade. Ai, mas não fixa? Some? Some. Tem que ser equilibrado, nem de mais, nem de menos. Um outro ponto também, se você está trabalhando num fototipo de pele 5, 6 e usa um pigmento, uma tinta descompatível, tá? Que não é compatível para aquele tipo de pele, ele também não vai ter uma boa fixação. Ele vai desbotar, dando essa aparência de que sumiu. Então, para eu ter uma boa fixação, eu tenho que usar lâminas ideais para o tipo de pele. Pigmento conforme a tonalidade. Qual a técnica mais natural da microblend? Fio a fio, fios, shadow line, shadow, esfumada. Qual que é a técnica mais natural? A mais natural que eu atendo as minhas clientes, e creio que você também, é a fio a fio. A fio, ela vai o quê? Imitar os nossos fios. Então, por isso que ela traz essa naturalidade, ela traz esse realismo, ela traz essa delicadeza, né? Então, a fio é a técnica mais natural que a gente tem na microblend. E uma outra pergunta que vocês sempre me fazem é: qual a técnica que fica mais natural? Feita no Tebori ou feita no dermógrafo? Depende. Hoje são tantas técnicas evoluídas, você tem que olhar calibre de agulha. Não, calibre não. Oh, as meninas abriu ali, ó. Você abriu ali, eu desconcentrei. Você vai estar olhando, né, a espessura daquela agulha. Por exemplo, uma agulha que ela é 0,30 para uma que é 0,20, tem diferença. Então a gente tem que estar observando isso aí, né? E hoje tem profissionais que trabalham tanto com um e tanto com o outro, trazendo essa mesma naturalidade. Então, ó, qual técnica fica mais natural de sobrancelhas? Feita no Tebori ou feita no dermógrafo? Particularmente, eu acho, minha opinião, tá? Minha opinião, que depende. Cada profissional tem uma técnica, trabalha com uma técnica, e as técnicas só vão o quê? Evoluindo, né? E nessa evolução, a naturalidade. Agora, tem quem fale, tem quem goste. Eu gosto mais de trabalhar com o Tebori. Aí eu gosto mais de trabalhar com o dermógrafo, né? Eu gosto de trabalhar com os dois. Eu gosto de trabalhar com os dois, né? Então, assim, depende. Ó, uma outra perguntinha aqui. Como mostrar para minha cliente que ela precisa de uma microblend nas sobrancelhas? Ou como mostrar para minha cliente que ela precisa como mostrar para minha cliente que ela precisa fazer uma microblend? Na conversa, quando você tem com a sua cliente, ou até mesmo quando você está fazendo os seus posts, né, no seu próprio Instagram, você sempre vai tentar trazer para elas o benefício de fazer a microblend. Por exemplo, quando você faz a microblend, você vai estar com a sobrancelha sempre pronta. Se você tem uma cicatriz, né, você vai conseguir fazer aquela correção.
ela vai estar com a sobrancelha sempre bonita, ela vai conseguir ela mesma, né, em alguns casos, limpar o excessozinho, né, da sobrancelha dela. Um outro benefício também, que ela vai ficar, né, mais harmoniosa com o rosto dela, vai conseguir cobrir falhas. Então, assim, você vai elaborar, né, alguns benefícios e vai estar mostrando para ela, isso tanto no contato presencial quanto no contato nas suas redes sociais. Então, dessa forma, você vai conseguir mostrar para elas, né, a importância de fazer a microblend. Por quê? Porque quando você mostra uma oportunidade e os benefícios agregados, você tende a vender muito mais. Mesmo que não seja naquela hora, ela vai se programar e ela vai fazer. Deixa eu abrir aqui agora, só para ver. Ó. As meninas colocou aqui, eu vou abrir. Ó, a Val colocou assim pra gente, não sei se a Val tá aqui ainda. A Val perguntou assim: de quanto em quanto tempo podemos usar a argila na reconstrução da sobrancelha em uma cliente? Olha, Val, então, na reconstrução, quando você tá fazendo um spa de sobrancelha, você vai elaborar um protocolo para sua cliente ali. Por exemplo, eu posso usar semanal, quinzenal ou mensal. Depende o que você vai oferecer naquele protocolo. Você vai estar trabalhando o quê? Hidratação. Você vai estar trabalhando o quê? Você vai Você vai estar tratando o quê? Tirando o excesso de oleosidade, ou você vai estar estimulando ali o crescimento dos fios naquela região. Então, assim, depende, mas você pode usar semanal, quinzenal ou mensal. Depende do protocolo que você escolher. Ó, a Pri colocou assim: obrigada pelo carinho, viu, Pri? Ah, Marília, sua linda, te admiro muito. Obrigada pelo carinho, tá? Obrigada. Ó, então a pergunta da Pri é o seguinte: qual a diferença dos pigmentos orgânicos e inorgânicos? Qual que é a diferença? Por exemplo, eu uso para poder fazer fios, eu uso para poder fazer shadow line, os pigmentos da AS Pigments. Eles são 100% inorgânicos. Então, eu consigo ter um resultado melhor para fios, tá? Quando eu vou fazer uma shadow, eu também consigo um resultado muito bom. Eu troco, né, as lâminas, tá? Já os pigmentos orgânicos, eu uso muito para lábio. Mais direcionado para lábio. Por quê? Porque devido à espalhabilidade dele, a fixação, a penetração dele é muito maior, ok? Então, ó, ela perguntou também sobre o CI, que é o Color Index. Ele é a identificação. Deixa eu pegar aqui. Vou pegar um aqui que eu vou. Peraí. Peguei aqui e vou refazer a pergunta, tá? Então, vou fazer duas perguntas, duas em uma, para vocês poderem entender.
A Pri colocou assim, o que é o Color Index? O que é o CI? O que é o Color Index? Ele é como se fosse um CPF. Ele é um registro das cores que vem, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Ele vem aqui assim, ó. Tá? Identificando quais as cores que estão nesse vidrinho de tinta aqui. Quais as cores que tem? Preto, vermelho, amarelo. Então, ele identifica. Então, se eu digitar, né, procurando lá, esse número aqui vai aparecer exatamente as cores, a cor direitinha que é e que tem dentro desse vidrinho aqui. Então, o CI, o Color Index, ele é o CPF das cores, para eu poder conseguir identificar, ok? E voltando, tá? Na diferença de um pigmento orgânico para um pigmento inorgânico, tá? Um pigmento Qual o tempo de treino? Tá, eu vou dar uma reformulada na pergunta da Silvana, tá, Silvana? Quanto tempo devo treinar por dia os fios ou qualquer outra técnica de microblend? O treino você tem que fazer de forma com que você não se sinta cansada. Então eu vou sugerir você fazer no mínimo 5 pares de sobrancelhas, lado esquerdo e lado direito. Se é fios, você vai fazer desenhando 5 pares por dia, tá? Aí você pode separar. Ou você faz 5 pares por dia, ou você faz 5 pares. Eu prefiro que você faça 5 pares por dia. Se você não conseguir fazer 5 pares, tenta fazer 3 pares por dia. E o tempo, creio que você deve gastar aí nem 15 minutinhos do seu tempo. Então, ó, quanto tempo devo treinar os fios ou o designer na microblend? Quanto tempo, tá? Então, o tempo fica a seu critério aí. Eu vou reformular, acho que dá pra eu reformular melhor, peraí. Quanto tempo de treino para poder fazer um trabalho de microblend com excelência? 2 pares de sobrancelha já é o suficiente, tá? A Valdenísia. A Valdenísia perguntou o seguinte: na pele morena, como eu identifico se o pigmento vai ser quente ou vai ser frio? É muito importante nós entendermos que uma pele negra, fototipo 5, fototipo 6, ali já é uma pele escura. E tudo que vai para o lado do escuro, vamos dizer assim, para a gente conseguir, né, aterrissar melhor, é frio. Então, fototipo 5 e fototipo 6
são melaninas mais frias, vamos dizer assim. Então, por isso eu preciso fazer uma misturinha de forma que seja aquecida, tá? Melanina fria, pigmento quente, mais aquecido, eu vou conseguir equilibrar, tá? Porque eu não posso fazer uma misturinha que seja só fria ou só quente. Quando eu faço essa junção, eu equilibro. Aí sim eu consigo um resultado de cor, tá? Perfeita, cor estável, sem puxar para tom indesejado nenhum. Então, ó, melanina, pele fria, que é uma pele fototipo 5 e 6, eu venho com o pigmento o quê? Mais aquecido, mais avermelhado. Inclusive nos pigmentos da S Pigments, eu uso, tá? Vamos colocar aqui, vamos falar do kit 1. Um exemplo, eu uso o castanho escuro com o vermelho aquecido. Vermelho aquecido não, gente, fugiu o nome dele aqui agora. Mas a base dele é vermelha. Então, toda pele, né, mais morena, eu sempre vou usar mais pro lado do avermelhado, que eu vou conseguir uma fixação, né, melhor. Não sei se deu pra entender. Se não tiver dado pra entender, Val, coloca aqui pra mim de novo, tá bom? E uma outra pergunta da Val foi o seguinte. Tá. Ela perguntou assim: como devo precificar o design com argiloterapia e a reconstrução de sobrancelhas? São dois protocolos, né, diferentes. Creio eu que você pode estar, né, fazendo uma análise aí na sua região, ver o quanto, né, a sua concorrência tem cobrado. Por exemplo, aqui na minha região, um design com a argiloterapia, geralmente ele sai em torno de R$40, tá? E se for a reconstrução, tá? A base de ativos, a gente, né? Se for a base da argila, ele entra dentro da argiloterapia, tá? Se for com mesclas, porque a gente trabalha aqui dessa forma também, ele vai sair um pouco mais caro, em torno de R$60, R$70. Por quê? Porque é feito um leve microagulhamentozinho naquela região da sobrancelha. A gente pode usar até o próprio Tebori mesmo, entendeu? Com os ativos. Então, assim, depende muito do que é cobrado na sua região, tá bom? Até pra você não cobrar mais e nem de menos também. Ó, a Val perguntou assim também. Como? Ah, tá. Eu vou dar uma sugestão para ela aqui sobre quanto posso cobrar usando... Quanto posso cobrar? Tá, eu vou reformular para ver se eu consigo, né, explicar um pouco melhor. Quanto cobrar um designer usando Refectocil? Um protocolo de design de sobrancelha usando Refectocil. Aqui, na minha região, um design com henna eu cobro R$40. Com o Refectocil eu cobro 60. E para poder fazer a misturinha ideal dele, tá? Você tem que colocar as quantidades, as gotinhas, tá? Geralmente eu não coloco muitas, eu vou tipo na misturinha da henna. Nem de mais e nem de menos. Quantas ao certo? Depende o quanto de produto eu colocar ali, né? Por exemplo, umas 3, 4... Dependendo, você pode usar mais um pouquinho. Então, assim, depende muito da quantidade que você separar para poder fazer. Tá bom? Eu não sei se eu consegui, né? Responder, assim, tirando a dúvida de vocês. Creio que sim. Mas se não, pode mandar, tá? Novamente, que eu tento dar um feedback melhor para vocês no direct. Mas é sobre isso. Então, ó, se você
entrou rapidinho e não conseguiu visualizar tudo, o que você pode fazer? Essa live vai ficar salva, você volta, né? E assiste ela toda novamente. Lembrando, semana que vem, quarta e quinta-feira, toda quarta e quinta às 10, nós estamos aqui. Sempre trazendo conteúdos para poder agregar o seu trabalho, para poder fazer você chegar, né, no seu faturamento aí de R$3.000 em 7 dias, atendendo sobrancelhas também, né? Então, se você é iniciante, se você já trabalha na área, se você acha que não leva jeito, tá? Eu te convido a estar participando com a gente, ok? Gente, ó, beijo pra vocês, fiquem com Deus e até semana que vem, quarta e quinta-feira, tá bom?